Boa tarde, meus irmãos e irmãs. Convido vocês para abrirem as suas Bíblias aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 14. Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vou vomitar-te da minha boca. Porque dizes: eu sou rico e estou enriquecido, e de nenhuma coisa tenho necessidade. E não sabes que tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que sejas rico, e vestes brancas, para que cubras e não fique descoberta a vergonha da tua nudez, e unge os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e corrijo a todos que amo. Seja, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouve minha voz e abre a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei que se sente comigo em meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Amado Deus, no sagrado nome do Teu eterno Filho Jesus, é que nós nos reunimos nessa tarde para Te pedir que pela Tua infinita misericórdia venha se revelar a nós. Senhor, que esta porção da palavra seja o instrumento que o Teu Espírito usará para falar a cada um. O Senhor conhece e vê a nossa condição pessoal e também congregacional. O Senhor conhece e sabe qual a medida que nós necessitamos nessa tarde. Por isso confiamos nossa vida à obra do Teu Espírito e Te pedimos em nome de Jesus, vem falar a nós. É o que Te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, nós vamos iniciar a partir desta porção aqui do livro de Apocalipse. É uma mensagem à igreja de Laodiceia. E creio que todos nós já estamos familiarizados com esta carta. É uma carta que revela a condição de uma igreja extremamente apostata. Porém, o meu desejo é compartilhar com os irmãos sobre a nossa condição espiritual à luz de Laodiceia. O que é que podemos extrair de lições, de correções para a nossa vida cristã, tanto pessoal como congregacional? Nós estamos vivendo num tempo onde a apostasia tem assolado a vida da igreja. Ontem, numa reunião local aqui com os irmãos, estivemos estudando aquele capítulo 2 do livro de Atos, a partir do versículo 41 até o 47, onde diz que, à medida que eles ouviram a palavra, eles receberam com alegria. E o versículo 42 diz: e, isso indica, em algumas versões começa assim o versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa expressãozinha aqui, esse ezinho aqui, é uma conjunção muito importante, é uma partícula aditiva, cumulativa na gramática grega. E ela funciona como um elo de ligação, como um ponto de ligação do que estava sendo dito com aquilo que vai ser dito. Então quer dizer que eles receberam a palavra com alegria.
E esta alegria em receber a palavra é que motivou eles a perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se você segue lendo, você vai ver que em cada alma havia temor. Deus operava muitos prodígios por meio dos apóstolos. Todos os que reuniam estavam juntos, todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Eles comiam juntos, viviam com um coração simples. A sociedade olhava para eles e tinha apreço, porque o testemunho daquela igreja causou um grande impacto na sociedade. Aí diz que Deus ia acrescentando à igreja o número dos que iam sendo salvos. E assim termina essa porção, versículo 41 a 47, eu parafraseei. Porque esta porção, irmãos, nos dá um retrato da vida da igreja primitiva. Como era a vida dessa igreja? Aqui nós temos uma declaração que nos mostra o viver da igreja no livro de Atos. E hoje, infelizmente, a igreja tem perdido esta realidade espiritual. Nós estamos vivendo uma terrível apostasia, uma frieza, indiferença, um desprezo à palavra. A vida de oração é algo completamente fora daquilo que se espera da igreja do Senhor Jesus. Meus irmãos, é traumático hoje olhar a igreja à luz da realidade de Atos. E parece que ninguém se incomoda, ninguém se importa. Estamos tão acomodados, estamos tão confortáveis neste mundo. Falamos da volta do Senhor usando chavões, que são meras repetições, não são expressões de um coração que verdadeiramente anela que o Senhor venha, que o Senhor nos busque. Por isso, irmãos, nós precisamos olhar para a nossa condição à luz de Laodiceia. Deixe-me mostrar alguns textos para vocês que revelam isto para nós. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9. Deixe-me mostrar alguns textos muito importantes. Hebreus capítulo 9 e o versículo 28. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez para levar os pecados de muitos, e aparecerá uma segunda vez, sem relação com o pecado. Agora observe essa frase: aos que esperam ansiosamente para salvação. Eu pergunto, aos que esperam ansiosamente, a minha pergunta é: será que nós esperamos ansiosamente pelo Senhor? Porque o texto diz que Ele virá somente para aqueles que esperam ansiosamente por Ele. Ele não virá para uma igreja que não espera com tamanha ansiedade ou com tamanho anelo. Deixe-me adicionar mais um outro texto, 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 12, olha o que diz: aguardando e apressando a vinda de Deus. Está vendo aqui, irmãos? Por favor, preste bastante atenção. Essa palavra apressando, no texto original, significa desejar ardentemente. Será, irmãos, que nós temos desejado ardentemente a volta do nosso Senhor? Será? Porque se nós não desejamos ardentemente a volta do Senhor, existe algo que está errado no nosso viver espiritual. Existe algo errado na nossa vida. Se nós não temos um anelo profundo pela volta do Senhor, então o que significa? Que toda a nossa fé é superficial, é religiosa. E esta é a grande verdade que revela a nossa condição.
Essa grande diferença entre a igreja dos nossos dias e a igreja de Atos é que aquela igreja, ela vivia como se o Senhor fosse voltar naqueles dias. Eles tinham uma vida cristã real, eles tinham uma fé real. Nós temos sido consumidos por muitas coisas neste mundo que têm roubado a nossa fé, que têm mudado os nossos afetos. Por isso nós necessitamos ponderar aos pés do Senhor sobre este assunto, a apostasia presente. A palavra de Deus precisa ocupar o lugar central da nossa vida de devoção. O Senhor procura pessoas que anelam estar aos seus pés. Lembra? Lucas capítulo 10, versículo 48 a seguir. Jesus chegou em Betânia, na casa de Marta, e diz que Marta o recebeu. À medida que Marta o recebeu, ela logo foi fazer muitas coisas para o Senhor. Ela foi preparar algo para o Senhor. Porém, Maria quedou-se aos pés do Senhor e ouvia o Senhor. Marta, porém, trabalhava. Marta, porém, fazia muitas coisas para o Senhor. De repente, Marta se volta para o Senhor e diz: Senhor, o Senhor não se importa que eu sirva sozinha e minha irmã fique aí sem fazer nada. Aí o Senhor diz assim: Marta, Marta. Eu vou traduzir conforme está no texto original. Marta, Marta, estás estressada e mentalmente perturbada. Imagina uma pessoa que estava estressada, mentalmente perturbada, procurando fazer algo para o Senhor. Qual é o fruto que pode surgir de um coração estressado, mentalmente perturbado? Confusão, engano, estresse, depressão. Meus irmãos e irmãs, muitos de nós podemos ser como Marta, procuramos agradar ao Senhor pelo serviço. Porém, nenhum serviço terá valor diante do Senhor se ele não for governado pelo lugar que a palavra deve ocupar no nosso coração. A palavra é que deve governar o serviço, não é o serviço que deve governar e tomar o lugar da palavra. Vamos colocar mais um ponto aqui interessante. Carta à igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2. Você se lembra desta igreja? O Senhor diz para esta igreja: conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, o teu labor, não pode suportar os maus. Puseste à prova aqueles que se autodeclaravam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Porém, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O Senhor conhecia a obra daquela igreja, todo o labor dela, toda a perseverança, todo o trabalho, toda a dedicação, todo o serviço. Porém, irmãos, estas coisas, por mais que tivesse uma aparência de espiritualidade, eram entulhos. Porque o essencial estava entulhado com estas coisas. O Senhor queria o afeto, o amor daquela igreja. O nosso amor para o Senhor deve ser a base do nosso serviço para o Senhor. Se amamos o Senhor, nós queremos o Senhor, nós queremos ser trabalhados pelo Senhor, não queremos trabalhar para o Senhor. Só vamos anelar trabalhar para o Senhor quando Ele trabalhar em nós, o que quer dizer que todo o nosso trabalho deve ser fruto da sua obra em nós. Nosso trabalho não é uma ação, nosso trabalho é uma reação. Isso é muito perigoso, irmãos, porque podem haver muitas coisas entre nós, que elas são boas, que elas têm uma característica até espiritual, porém estas coisas podem esconder situações gravíssimas da nossa condição espiritual. Podemos nos esconder de trás de muito serviço, enquanto a nossa fé está diluída, o nosso amor é interesseiro, a palavra não ocupa o lugar central, porém o serviço é primordial. É aqui que reside o perigo, irmãos. A apostasia é uma doença grave. O Senhor nos advertiu, por meio da carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, que um dos sinais evidentes da sua volta seria a apostasia, a frieza, a indiferença. Tudo que a Bíblia tem profetizado com relação à igreja e ao mundo tem se cumprido. Essa é uma profecia que nós podemos vê-la nos nossos dias. Como o povo de Deus tem perdido o temor, tem perdido a reverência e tem perdido o zelo.
Nossos cultos, muitas vezes, não passam de momentos de entretenimento. Hoje nós adoramos e achamos que Deus quer a nossa adoração. Irmãos, Deus não quer a nossa adoração. Ele não precisa dela. Ele quer é o adorador. O Pai procura adoradores e não adoração. Uma adoração sem adorador não significa nada para Deus. Muitas vezes nós queremos oferecer para Deus a nossa adoração. Passamos a semana toda cometendo todo tipo de abominação. Não oramos, não temos tempo com a palavra, não ouvimos o Senhor, não buscamos comunhão com a igreja, não damos nenhum valor à sua mesa, mas aí chega na hora do culto, fechamos os olhos, e aí movemos o nosso coração para adorar a Deus, e aí a gente chora e pensa, pronto, consegui capturar o coração dele. Irmãos, os anjos fazem isso melhor do que nós. Os anjos têm um louvor muito mais belo do que nós. O louvor dos serafins é um louvor perfeito, é um louvor que não tem mácula, não tem pecado. A única coisa, irmãos, é que nós somos adoradores. Deus quer a nossa adoração, louvor que flui da obra da graça em nós, é o louvor da glória da graça. Esse louvor da glória da graça, só um salvo pode ministrar a Deus, e é isso que Ele quer. Esse louvor não é uma ação, esse louvor é uma reação. Então, se nós não entendemos isso, irmãos, vamos ficar sempre na periferia das coisas, coisificamos tudo, e achamos que Deus recebe tudo, e o perigo de nós ficarmos com o trivial e nos perdermos do essencial, e isto constitui um perigoso caminho para a apostasia, para a frieza, para a indiferença. Quando você quer estudar esta carta à igreja de Laodiceia, vamos nos deter um pouco aqui, na carta à igreja de Laodiceia. Vamos ver detalhes que talvez, com o nosso olhar humano, nós não somos capazes de ver. O meu desejo é levá-los de uma maneira mais aguda, poder penetrar nessa carta, ver o que nós não somos capazes de ver, o que os nossos olhos naturais não nos ajudam a ver. Então peço a máxima atenção dos irmãos para que nós possamos adentrar essa carta, porque não tem o menor sentido nós nos reunirmos aqui nessa tarde e falarmos as mesmas coisas. Não que a repetição não seja importante, a repetição é a quintessência do ensino, mas poder ver um pouco mais além, olhar de maneira mais aguda, mais penetrante dessa carta. Se você observar, a carta à igreja de Laodiceia, ela faz um paralelo com a carta à igreja de Filadélfia. Filadélfia e Laodiceia, elas precisam ser colocadas lado a lado, porque Filadélfia é a igreja do coração de Deus, é a igreja que o Senhor anela, é a igreja que o Senhor reivindica. Laodiceia é a igreja que o Senhor reprova, é a igreja que o Senhor rejeita. Filadélfia é a igreja que nós devemos ser, Laodiceia é a igreja que nós jamais deveremos ser. Agora nós precisamos ser honestos para dizer o que de fato nós somos. Somos Filadélfia ou somos Laodiceia? Filadélfia tem como grande característica o amor entre os irmãos, isto é, a característica fundamental de Filadélfia é a comunhão. É a comunhão. E quando você olha para Laodiceia, a característica de Laodiceia é a divisão, é o governo do povo. Laodiceia é o povo dominando, Filadélfia é o Senhor governando. Se você observar, existem muitos pontos aqui que eles vão servir como paradoxos. Veja que em Filadélfia, o Senhor diz assim: eis que tem um porto diante de ti, uma porta aberta. E lá em Laodiceia, nós vemos que a porta está fechada. O Senhor está batendo na porta. Se você segue lendo o capítulo 3, terminando o capítulo 3, logo a seguir, qual é a visão que você tem? O capítulo 4, é claro. É a visão de uma porta aberta nos céus. João diz, se você olhar aqui o capítulo 4, começa assim: depois disso vi uma porta aberta. Quer dizer, ele tinha acabado de ver uma porta fechada em Laodiceia, mas ele vê logo a seguir uma porta aberta, e quando ele olha essa porta aberta no céu, o que ele vê?
ele vê o trono, ele vê alguém sentado no trono, com uma pedra de jaspe, cristalino. Lindo isso, irmãos. Porque quando você faz a conexão dessa porta aberta do capítulo 4 com a porta aberta de Filadélfia, você vê que Filadélfia, ela tem essa porta aberta, porque a igreja é a casa de Deus, é o lugar onde os céus e a terra se encontram. A porta aberta no trono é a mesma porta aberta em Laodiceia, quer dizer, o trono governa sobre a igreja. O trono dos céus reina sobre a igreja. Então, meus irmãos e irmãs, nós temos que atentar para isto. Se existe de fato um trono aberto, se existe o governo de Deus, se existe uma porta celestial entre nós. Vamos ver um outro paradoxo lá no Antigo Testamento que nos faz refletir sobre o que está sendo dito agora. Gênesis capítulo 11, você se lembra? Eu apenas vou citar. Se vocês quiserem apenas ouvir, eu vou apenas citar e anotar. Ali você vê aquela geração pós-dilúvio edificando aquela torre de Babel. Gênesis capítulo 11. Então eles estão edificando aquela torre. Eles dizem assim, que eles estão edificando aquela torre para que ali eles possam colocar os seus nomes, ou tornar os seus nomes célebres. Eles queriam exaltar os seus nomes mediante aquela torre de Babel. No capítulo 28, nós vamos ver Betel. Então nós podemos fazer um paradoxo, Babel e Betel. Aqui, em Gênesis 28, o que nós vamos ver? Nós vamos ver Jacó tendo um sonho. E quando ele sonha, ele vê os céus abertos. Ele vê uma escada que toca o céu. Ele vê Deus no alto, ele vê o Senhor no alto dessa escada. E ele vê os anjos subindo e descendo. Ele disse: esse lugar é a casa de Deus, é a porta dos céus. Então, irmão, significa que na igreja tem uma porta aberta. Essa porta é celestial. Essa porta indica que o trono de Deus governa sobre o seu povo. O trono de Deus governa na sua casa. O trono de Deus governa sobre nós. Isso é muito importante, porque aqui em Laodiceia, a porta está fechada. Nós vamos compreender o que levou essa porta a estar fechada. Porque isso é grave, irmãos. É muito grave. Vamos ler com muito cuidado. Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia: isto diz o Amém, a testemunha verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras. Olhe bem, irmãos. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Conheça as tuas obras. Não és frio e nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno. Sabe o que significa essa palavra morno? Indiferença espiritual. Nos relacionamentos naturais, não existe nada que fere tanto uma pessoa do que a indiferença. Não existe nada que machuque mais do que a indiferença. Agora pense, irmãos, a gravidade do relacionamento da igreja com Cristo quando ela é indiferente. O que significa a nossa indiferença? Quais são as implicações da nossa indiferença para com o nosso Senhor, aquele que morreu por nós, aquele que foi crucificado por nós, aquele que ressuscitou por nós, aquele que desceu às profundezas do abismo por nós, aquele que tomou as chaves da morte e do inferno por nós, aquele que venceu Satanás por nós, aquele que venceu o mundo por nós, aquele que venceu a morte por nós, ressuscitou por nós, ascendeu por nós, está sentado no trono por nós e voltará para nós. Como podemos ser indiferentes ao seu amor? Como podemos magoá-lo? Nós tínhamos uma dívida impagável. O nosso problema com relação ao pecado era algo gravíssimo. Não havia como Deus remediar a nossa causa, se não fosse Ele mesmo
aquele que sofresse o dano em nosso lugar. Por quê? Porque quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem e colocou o homem para poder expressar o seu governo, expressar a sua vida. Este homem, ele era como que a parte mais importante de toda a criação de Deus. E agora, quando este homem, ele peca, ele cai, não foi algo tão simples, a queda não foi uma coisa tão simples, não era um problema fácil de resolver. Digo para vocês, irmãos, nós sabemos que para Deus não há nada impossível, para Deus não existe nada que seja difícil, exceto uma coisa. Só houve um momento em que Deus teve que se deparar com algo que exigia dele algum desgaste, se é que eu posso dizer assim. Só houve uma única vez em que Deus se defrontou com algo que para ele não era simples de resolver. Sabe qual? Perdoar os nossos pecados. Quando Deus criou todas as coisas, o universo, Ele disse, haja isso, haja aquilo. Quando Ele criou o homem do pó da terra. Nada para Deus era difícil, como de fato nada para Deus é difícil, nada é impossível, mas havia algo para Deus que não era tão simples assim. Como nos perdoar? Bom, Ele poderia nos perdoar como Ele criou o universo, Ele diz assim, haja perdão, e nós estaríamos perdoados eternamente, não é verdade? Ele poderia dizer assim, acabou Satanás, você não vai existir mais, pronto, tudo novo, só que Deus iria ferir o seu caráter santo, o seu caráter justo, Ele iria ferir a sua glória eternamente. Deus é justiça, Deus é santidade, Deus é glória. Por causa da sua glória, justiça e santidade, Ele não poderia nos perdoar de qualquer maneira. Porque quando o homem pecou, a glória de Deus foi exposta ao opróbrio. A justiça de Deus foi ferida, foi maculada. Em que sentido ela foi maculada? Como que agredida, por causa da queda. A queda não foi uma coisa simples, irmãos. Mas Deus poderia resolver com um plano B. Ele poderia mandar um anjo morrer no nosso lugar. Todos nós estaríamos satisfeitos. Não a sua glória, não a sua justiça e não a sua santidade. Então a única forma de Deus nos perdoar era se Ele mesmo que tivesse que sofrer todo o dano, toda a culpa. Porque só havia um meio de Deus resolver o problema da nossa justificação, que a obra fosse realizada de tal maneira que a sua justiça fosse plenamente satisfeita, e para que a sua justiça fosse plenamente satisfeita, ninguém poderia oferecer esse sacrifício que não estivesse à altura do caráter de Deus. Isto é, o sacrifício teria que estar à altura do caráter de Deus, à altura da justiça de Deus. Então não havia ninguém. Digo para vocês, ninguém poderia satisfazer a justiça de Deus a não ser o próprio Deus. Isto é, toda a satisfação de Deus se encontrava dentro dele. Não havia nada fora de Deus que pudesse satisfazer sua justiça. É aí que entra o Filho de Deus. Só havia uma única pessoa em todo o universo que poderia satisfazer plenamente a justiça de Deus. Agora, como que Deus poderia dar o seu Filho para morrer por nós, irmãos? Se Ele é o autor da vida, Ele é a vida, Ele é eterno e Ele não morre. Aí ficou, se era difícil, ficou impossível. Aí entra, irmãos, o mistério da encarnação. Aquele que era Deus agora teve que se tornar homem. Aí ele entra no processo da gestação humana, ele se torna homem. Paulo explica isso aos Filipenses, capítulo 2, diz que ele, sendo Deus, ele não usurpou o fato de ser Deus, ele se esvaziou. A cruz é a glória do esvaziamento do Filho de Deus. E ali ele estava na cruz. Então você vê, todo o sofrimento de Cristo ultrapassa os limites daquilo que um homem pode suportar. Ele foi julgado, condenado, açoitado, ele foi esmagado, ele foi colocado lá naquela cruz e sustentado ali por 6 horas, mas não morre.
Ele não morre porque a morte não tem poder sobre ele, porque a morte não tem poder sobre aquele que é o autor da vida, a morte não tem poder sobre aquele que é eterno, e mais ainda, a morte não tem poder sobre aquele que não tem pecado. Embora ele estivesse no lugar dos pecadores, a morte não tinha, mesmo assim não tinha poder sobre ele. Ele estava no nosso lugar, ele ocupou o nosso lugar, ele ocupou o nosso estado de condenação, mas mesmo assim a morte não tinha poder sobre ele. Então o que ele faz? Ele entra na morte. Ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Irmãos, como não amar esse Senhor? Como ser indiferente a ele? Então ele não fez uma obra qualquer, não. Ele fez uma obra que era impossível alguém fazer. Ele foi aquele que resolveu o grande problema, o grande drama da redenção. Foi ele que resolveu. Ele morreu por nós, para que nós fôssemos não apenas redimidos dos nossos pecados, muito mais do que ter perdão dos pecados. O perdão dos pecados é o primeiro degrau dessa tão grande salvação. Na sua morte, nós não recebemos só o perdão dos pecados. Na sua morte, no perdão dos pecados, nós recebemos a herança e o privilégio de sermos feitos filhos de Deus e amados eternamente, como Ele sempre foi amado pelo Pai. Nós não recebemos apenas uma condição de perdoados, nós recebemos uma posição eterna, que é ser filho de Deus. Ser filho de Deus é uma posição eterna. Então, meus irmãos, olhe para isso. Depois que você tem essa compreensão, olhe para isso. Conheça as tuas obras. Tu és indiferente. Imagina isso, irmãos. Como nós podemos ter um relacionamento indiferente ao nosso Senhor? Infelizmente, nós vivemos numa geração, e ontem eu falei sobre isso. Existem os crentes, existem os evangélicos e existem os cristãos. E parece que tudo é uma coisa só. Não é. Termo crente e termo evangélico são genéricos hoje. A própria imprensa trata isso de maneira bem genérica. Há igrejas evangélicas, há igreja só de crentes. Mas a igreja com I maiúsculo é a igreja dos cristãos. É a igreja onde Cristo é o cabeça e ela é o seu corpo. É a igreja onde o Espírito Santo está adornando ela como noiva para aquele grande dia, o dia de Cristo. Esta igreja, ela não vai seguir o anticristo. Esses evangélicos e esses crentes, com certeza, eles vão seguir o anticristo, porque eles são a verdadeira caricatura desta Babilônia degradada do capítulo 17 e 18 do livro de Apocalipse. Ela não é igreja, ela se parece em alguns aspectos quando você não tem discernimento espiritual e nem conhecimento da palavra. Deixe-me mostrar aqui algo muito interessante para a gente abordar esse ponto rapidamente e retornar aqui para o capítulo 3 do livro de Apocalipse. Deixe-me mostrar uma coisa muito interessante para você. Abra a sua Bíblia aqui em Apocalipse, capítulo 17. Versículo 1 diz: Veio então dos 7 anjos que tinham as 7 taças. Preste bastante atenção em cada palavra aqui. Veio então um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo: Vem aqui e te mostrarei a sentença contra a grande meretriz que está sentada sobre muitas águas. Essas muitas águas aqui, do versículo 15 desse mesmo capítulo, te responde. Então olhe bem, irmãos, este anjo está mostrando aqui uma meretriz, uma prostituta. Nós sabemos que essa prostituta aqui é Babilônia, e muito cuidado com esse termo Babilônia, viu, irmãos? Porque nós podemos colocá-lo de maneira distinta na nossa concepção, e pode ser que você esteja errado. Esse termo Babilônia, ele é abrangente, é um termo que tem uma abrangência muito grande. Você começa a estudar isso em Gênesis e vai terminar em Apocalipse. É muito importante você saber isso. E em cada lugar você vai ter que entender algo que o Senhor está falando, desde o capítulo 11 do livro de Gênesis, aí você vai seguindo por toda a Bíblia, para você entender o que espiritualmente significa Babilônia. E aqui nós temos a culminação de toda a descrição espiritual do sentido dessa palavra, Babilônia. É importante você saber que esse termo cristão e evangélico, eles estão inseridos aqui no assunto Babilônia. Não podemos dizer que Babilônia se restringe só a isto, mas
Esses termos estão intimamente ligados ao verdadeiro significado espiritual de Babilônia. Então aqui veja, o anjo está dizendo: eis aí, vem aqui, eu vou te mostrar a sentença contra a grande meretriz. Ele está mostrando uma prostituta. Agora, por favor, por isso que eu pedi para vocês guardar cada palavra, porque nós vamos aqui no capítulo 21, versículo 9. Esses dois textos, você precisa colocá-los lado a lado para você entendê-los melhor. Versículo 9: veio então um dos 7 anjos que tinha as 7 taças. Está vendo que é o mesmo anjo? O mesmo anjo que mostrou a sentença contra a Babilônia, agora ele vem aqui. O mesmo anjo, diz assim, um dos 7 anjos que tinha 7 taças, cheio dos últimos 7 flagelos, falou comigo dizendo: olha se não é a mesma frase, vem aqui, e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então você vê que o mesmo anjo, primeiro ele diz assim: vem aqui, eu vou te mostrar a sentença contra a grande meretriz. O mesmo anjo diz agora: vem aqui, eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. Irmãos, o que essas duas passagens quer nos dizer? Primeiro, ele está dizendo: olha o que não é, olha a dissimulação. Isso não é igreja. Essa prostituta, essa meretriz, ela não é igreja. Agora eu vou te mostrar o que é igreja. A igreja é a noiva. A igreja é uma cidade nupcial. Essa cidade, ela tem como forte característica a pessoa e a obra de Cristo. Ela é edificada pelo elemento constituinte da vida e da obra de Cristo Jesus. Agora, o que é essa prostituta? Está vendo? Então, isso é muito importante, irmãos, porque nós estamos vivendo esse tempo de grande mistura, de muitas práticas que são reprovadas pela palavra. E o que é cristão? O que é evangélico? O que é um crente? Você vai ver que sempre na história do povo de Deus há essa mistura. Quando Deus tirou Israel do Egito, saiu também um populacho. E sabe quem foi que introduziu as primeiras práticas de murmurações? Quem muitas vezes perverteu o caminho do povo de Deus? Aquele populacho que saiu com eles do Egito. Havia muitas pessoas que seguiam Jesus, eles eram chamados de multidão, mas havia também os discípulos, os seguidores do Cordeiro. Então nós precisamos ter consciência do que verdadeiramente somos. Se a nossa salvação é uma realidade espiritual, ou se é uma salvação religiosa, se é uma salvação psicológica, porque a salvação verdadeira, ela inclui novo nascimento, e muita salvação hoje não tem novo nascimento. Novo nascimento tem arrependimento. Novo nascimento tem arrependimento. Novo nascimento inclui abandonar o pecado, abandonar a velha vida, abandonar a capa, como fez o cego Bartimeu. Significa ter visão celestial. Muitas pessoas hoje convertem, é como se eles estivessem fazendo parte de um clube social. Não tem mudança, não tem compromisso, não tem responsabilidade, não tem temor, não tem zelo. Então isso não pode ser chamado de salvação, isso é religião. Igreja não é religião. Igreja não é instituição. Igreja não é denominação. Igreja é o corpo de Cristo. Igreja é a casa de Deus, é o templo do Espírito, é a noiva do Cordeiro. Isto é igreja. E Laodiceia, irmãos, Laodiceia tem uma história muito linda, a princípio, como Éfeso. Como Éfeso. Quando eu estive na cidade de Éfeso, eu vi todas aquelas ruínas de Éfeso. Eu parei no meio daquelas ruínas e fiquei olhando para elas. E me lembrei quando Paulo chegou em Éfeso, irmãos. Você se lembra? Atos 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Ele chegou em Éfeso. Irmãos, durante 2 anos, eles pregaram o Evangelho. Paulo alugou uma escola, uma sala, e ali ele ensinou, como ele diz lá no capítulo 20 do livro de Atos: eu lhes ensinei todos os desígnios de Deus. A igreja de Éfeso,
Aquela igreja sozinha, no espaço de 2 anos, eles evangelizaram toda a Ásia Menor. A Ásia Menor é constituída de 18 províncias, eles evangelizaram toda a Ásia Menor. Foi uma revolução. Digo para vocês que o que estava acontecendo em Éfeso era maior do que o que aconteceu em Jerusalém e também em Antioquia. Porque Éfeso se tornou uma grande ferramenta de Deus que trouxe um grande impacto sobre todas aquelas regiões, aquelas cidades. Aí me lembrei, quando Paulo está voltando da 3ª viagem missionária, ele passa lá em Mileto, aí diz assim, que de Mileto ele mandou chamar os presbíteros de Éfeso. Atos 20. Aí no versículo 28 ele diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho, qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus. Eu receio que após a minha partida, lobos vorazes penetrem sorrateiramente no rebanho e arrebate as vossas almas. Eu fui lembrando dessas palavras. E mais ainda, quando ele escreve para Timóteo no final da sua vida, quando ele diz para Timóteo que ele havia deixado Timóteo em Éfeso, para que Timóteo não deixasse que esses lobos vorazes ensinassem outra doutrina. E por último, quando o Senhor envia essa carta para a igreja de Éfeso por meio de João: arrepende-te, lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende, volta e pratica as primeiras obras. Aí aqui eu parei, irmãos, olhei novamente para aquelas ruínas, aí eu concluí: Éfeso não se arrependeu, por isso que ela se tornou essas ruínas. Todas aquelas ruínas ali de Éfeso era clara demonstração que eles não se arrependeram. Mas o Senhor veio, irmãos, o Senhor visitou o seu povo, o Senhor abriu o seu coração. Deixe-me colocar mais um ponto aqui, irmãos, para a gente finalizar esse período. Se você estuda o livro de Oséias, o livro de Amós, Oséias e Amós, eles foram contemporâneos. E esses profetas, eles tiveram um encargo muito forte da parte do Senhor para poder falar à nação de Israel, o reino do norte. O reino do norte era constituído das 10 tribos, eles se dividiram no tempo de Roboão. Haviam passado ali 19 reis. Então deixe-me lembrar vocês, esses 19 reis foram ímpios, mas Deus não abandonou o seu povo. Agora Deus levanta Amós e levanta Oséias. Amós era um boiadeiro, Deus tirou aquele homem do seu trabalho, da sua função, e levou ele como profeta para Israel. E Oséias era um homem que vivia um profundo drama familiar, ele vivia um profundo drama conjugal. Então Deus encontrou aquele homem que vivia aquele terrível drama conjugal, como Deus vivia com Israel. Não havia ninguém mais habilitado como Oséias para poder falar àquele povo. Os seus filhos, 2 dos seus filhos não eram dele, mas ele criava como se fossem seus filhos, que eram filhos de prostituição. A mulher dele, Gomer, era uma adúltera, que o havia abandonado. Então Deus vai e ganha aquele profeta. Oséias foi um homem trabalhado pela experiência. O ministério de Oséias tinha muito a ver com a experiência, Amós tinha a ver com a revelação. Então Deus levanta esses 2 profetas para poder proferir as últimas palavras para o seu povo. Deus levantou Amós perto dos 50 últimos anos de Israel. Deixa eu colocar isso com muito cuidado, que talvez vocês não possam capturar o que significa isso. Escute, irmãos, Amós foi um dos últimos profetas que Deus levantou antes de Israel ser levado para o cativeiro, porque o cativeiro de Israel, ele foi um cativeiro gravíssimo. Sabe por quê? Porque Israel nunca mais voltou dele como uma nação escolhida por Deus. Eles se tornaram um povo miscigenado, misturado, os samaritanos. Você sabe que o cativeiro de Judá ocorre 100 anos depois na Babilônia, da mesma forma, mas não vamos entrar aqui, vamos só aqui em Israel.
Então você vai ver que o Senhor diz assim para Amós, no capítulo 4, versículo 12: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Eram as últimas palavras de Deus para o seu povo, mas eles não ouviram, irmãos. Mas deixa eu te dizer, sabe quantos anos Deus tentou atrair Israel? Sabe quantos anos o Senhor tentou, lutou, batalhou por meio dos seus profetas para constranger o seu povo? 200 anos. Você esperaria uma pessoa por 200 anos? Deus esperou Israel se arrepender 200 anos. Israel nunca se arrependeu. Então veio a Assíria e levou todas aquelas 10 tribos para o cativeiro, e eles nunca mais retornaram. Irmãos, isto deve quebrantar o nosso coração, e deve ser uma dura advertência para nós, porque temos vivido um tempo de apostasia, um tempo de profunda frieza na palavra, na oração, na comunhão, nas reuniões, como adoradores. Temos vivido de substitutos, subterfúgios. Temos deixado a realidade genuína daquilo que é a igreja para vivermos crendices, entretenimentos. Nós precisamos retornar com urgência, colocar o nosso rosto aos pés do Senhor e pedir o seu Espírito que nos ajude a levantar o seu testemunho, onde quer que nós estejamos. Não importa se são 2, são 3, se são 200, são 300, não importa. O Senhor diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali vai ter testemunho. Então, meus irmãos, você vê o Senhor falando com a sua igreja, mas ela não quer ouvir. Aqui o Senhor está falando com Laodiceia. O Senhor está dizendo para ela sobre a sua indiferença. E essa talvez seja a palavra que melhor caracterize a apostasia dos nossos dias: indiferença. Um total desprezo à obra do Espírito Santo, aos dons do Espírito Santo, ao ministério do Espírito Santo. Não há justificativa, irmãos. Nós não temos desculpas. Por que não temos profetas e mestres entre nós? Por que muitas assembleias padecem porque não há a revelação da palavra? De quem que é a culpa, irmãos? Será que é um Deus que vive impassível lá e que abandonou o seu povo? O Senhor não abandonou o seu povo. Ele não abandonou Israel por 200 anos. Ele não abandonou. Como o Senhor não tem nos abandonado. Ele tem um manancial de águas vivas para nós. Ele quer nos levar às profundezas de Cristo. Ele quer nos levar às profundas dimensões da revelação do mistério de Cristo, do propósito eterno de Deus em Cristo, da economia do mistério de Cristo. Ele quer nos levar a todas essas profundas realidades. Mas não queremos pagar o preço, irmãos. É muito melhor entrar no YouTube e colocar um pregador numa parede para a gente ficar ali ouvindo, ou então no data show, seria melhor assim. É muito melhor você ficar vivendo de substitutos. É muito melhor ficar lendo o texto e ponderando com os irmãos. Não, irmãos, o ministério da exposição da palavra no livro de Atos, como nós vimos ontem na reunião, era a continuidade do ministério de Cristo. Nós não podemos pregar nada que seja menos do que isso, por mais que nós não somos tão habilitados como foram aqueles apóstolos, mas nós temos a nossa medida, é com todos os santos, é juntos, é uma responsabilidade só dos anciãos, é da igreja também orar. O que o Senhor procura é homens que servem a Ele. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, servindo eles ao Senhor. Disse o Espírito Santo: separai-me. Então nós precisamos, irmãos, primeiro, servir o Senhor. Nossa vida tem que ser um serviço ao Senhor. Nossa vida tem que ser consagrada ao Senhor. Nossa vida tem que ser uma entrega ao Senhor. Nossa vida tem que ser um reflexo daquilo que é a realidade da obra do Senhor. Nós temos que servi-lo. E outra coisa, o Espírito Santo precisa encontrar entre nós um ambiente para que Ele fale. Ele não vai falar num ambiente onde não há quem o sirva.
O Espírito Santo não vai encontrar liberdade para falar onde não houver corações que o sirvam. Servindo eles ao Senhor, disse o Espírito. O Espírito Santo só vai dizer quando ele encontrar homens que verdadeiramente o sirvam. Esses homens, eles não servem à igreja, eles servem ao Espírito Santo, porque eles não são habilitados nem capacitados em si de si mesmo para a igreja, a não ser que o Espírito por eles seja derramado, a não ser que o Espírito por meio deles fale, porque os dons não são dos homens, os dons são do Espírito. Servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo, separai-me. Esses homens são separados, não é para a igreja, não é para a obra, eles são separados para o Espírito Santo, porque o ministério não é a igreja, o ministério é a Deus, é ao Senhor, é ao Espírito Santo. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, ele mesmo, o Senhor Jesus, ele que concedeu, é ele que concede esses homens dons. Então nós vivemos muito em função da organização, é fácil organizar. Então a gente constrói um local, ou escolhe um local, a gente compra todos os móveis, a gente monta uma estratégia de culto, de louvor, de palavra, de estudo bíblico, e por aí vai. Estabelecemos a mesa, podemos ter tudo isso, irmãos, é como um tabernáculo sem a arca. Lembra o tabernáculo sem a arca? No governo de Davi, no governo de Saul, no governo de Davi, até que em determinado momento, já havia se passado quase 80 anos que a arca não estava naquele tabernáculo. Aí Davi foi buscar a arca. O lugar da arca era no tabernáculo. E muitas vezes estamos assim, irmãos, edificando um tabernáculo sem arca. Oh, irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor, com urgência, que Ele volte a ocupar o lugar central na nossa vida de comunhão, de reunião e de serviço. Porque o contrário disso é Laodiceia, irmãos. Nós podemos dizer, Senhor, não precisamos de Ti. Nós temos tudo. Nós temos tudo. Nós temos reuniões, nós temos irmãos que pregam, nós temos irmãos que cantam, nós temos irmãos que organizam, nós temos tudo. Não precisamos de nada. Nada. Irmão, seu Senhor, o nosso tudo não representa nada. Porque quando nós entrarmos naquela eternidade, o nosso tudo, irmãos, se ele for madeira, palha e feno, eu digo para vocês, naquela eternidade, só aquilo que tiver a natureza do ouro, da prata e da pedra preciosa. Então nós precisamos ser muito cuidadosos, precisamos ser diligentes, precisamos ser zelosos, precisamos da ajuda do Senhor. Porque aqui está uma igreja que diz para o Senhor, não preciso de nada. Aqui está o resultado da sua indiferença. Olhe bem, por favor, veja o versículo 17, ele diz assim, porque dizes, rico sou, eu estou enriquecido, de nenhuma coisa tenho necessidade. Nós estamos falando aqui da igreja, nós estamos falando aqui de uma igreja. Eu vou mostrar alguns pontos para vocês, fora do livro de Apocalipse, sobre Laodiceia, de maneira bem clara, para que vocês vejam. Esta igreja, irmãos, ela foi profundamente abençoada pelo ministério de Paulo. A igreja de Laodiceia era uma igreja simples, ela se reunia na casa da irmã Ninfa. Essa era a igreja de Laodiceia. Uma carta foi escrita para esta igreja. Imagine, irmãos, e hoje nós não temos essa carta aqui. Esta igreja, ela fazia parte daquele círculo ali de Éfeso, Colossos, Laodiceia. Ela era uma das províncias ali da região da Ásia Menor. Esta igreja viveu um dos melhores momentos do ministério apostólico, da era apostólica, a igreja de Laodiceia. Mas era uma igreja que estava numa região muito próspera. A posição geográfica de Laodiceia era uma posição privilegiada, exceto que essa igreja não tinha recursos hídricos. A água chegava a Laodiceia por meio de arquedutos. E quem conhece aquela região sabe o quanto aquela região é muito quente. É a céu aberto, aquela água chegava morna.
Pela manhã é quase que impossível você tomar água em Laodiceia. Se uma pessoa tomasse água em Laodiceia pela manhã, no seu de jejum, ela vomitava. Então o Senhor está mostrando a condição natural e a realidade espiritual. O Senhor está dizendo para esta igreja: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O Senhor estava a ponto de vomitar aquela igreja. Irmãos, creio que não há na Bíblia Sagrada uma descrição mais dolorida do que esta. Uma descrição onde o Senhor diz para o seu povo: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Uma igreja que recebeu tamanho depósito espiritual. Como foi possível essa igreja se desviar de tal maneira, a ponto de expressar: não tenho necessidade de nada? Paulo diz assim: para mim o viver é Cristo. O que Laodiceia iria dizer? Simplesmente que Cristo não representava nada para eles. Essa é Laodiceia. Onde você vai encontrar Cristo aqui em Laodiceia? Fora da sua casa. Ele está batendo na porta. Ele está batendo e ela está com a porta fechada. Que triste é isso, irmãos. O Senhor não pode ficar fora da sua casa. A casa é dele. A igreja é a casa de Deus. É a coluna e baluarte da verdade. A igreja não pode fechar as suas portas. Imagine que cena, o Senhor do outro lado, chamando o seu povo, pedindo que a sua igreja abra a porta para ele. E ela não abre. Ele está fora dela. Porque ela não tem necessidade dele. Ela não tem anelo por ele. Ela não o deseja. Irmãos, pode ser que isto seja a nossa condição. Talvez em muitos aspectos, muitos podem estar vivendo isso. O Senhor está de fora da sua vida. Ele não está mais no controle. Ele não é mais o foco. Ele não é mais o seu anelo. Ele não é mais o seu desejo. Existem muitas outras coisas que têm roubado o lugar do Senhor na sua vida. Existem muitas coisas que podem ter tomado o lugar de centralidade do Senhor. Existem muitas coisas que podem estar ocupando o lugar dele na vida da igreja, na sua vida pessoal. E aqui está, irmãos, sinal evidente da apostasia. O Senhor não ocupa o lugar central na sua casa. Ele está de fora. Nós vamos estudar vários capítulos ainda, dentro dessa mesma visão. Vamos ver Laodiceia em vários capítulos da Bíblia. Vamos ver esse mesmo cenário em vários capítulos da Bíblia, de maneira explícita. Nós vamos ver isso com muita clareza em Mateus capítulo 25, em Lucas capítulo 12 e em Cantares capítulo 13 e capítulo 5. Nós vamos ver a história de Laodiceia, nós vamos ver a situação dessa porta, essa porta fechada, e a seriedade, as implicações de tudo isso. Vamos terminar esse período. Se o Senhor nos permitir, nós voltaremos, continuaremos, pedindo ao Senhor que nos dê discernimento, sabedoria, revelação do seu Espírito sobre este assunto. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, pedimos ao Senhor que tome esta palavra, Deus, que ela venha ser uma espada inflamada no nosso coração, que ela venha penetrar no nosso coração, Senhor, que ela venha transpassar a nossa vida. Senhor, constrange-nos pela tua voz, atrai-nos pelo teu falar, quebranta a nossa cerviz, ó Deus, para que possamos verdadeiramente nos render a ti. Nós te pedimos nesta hora, no nome de Jesus. Abençoe o teu povo neste lugar, abençoe a tua igreja, Senhor. Venha atrair a tua igreja para ti, que nós possamos abrir a porta, Senhor, que nós possamos escancarar a porta e dizer: entra, Senhor, senta, a casa é tua, Senhor, toma o teu lugar entre nós, tenha total preeminência entre nós. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém.